4 e 5. O capítulo 5 fala sobre os bem-aventurados aflitos. A gente já começou a estudar na quarta-feira passada, né? E o Evangelho traz para nós causas atuais das aflições. Por quê? Porque existem causas de aflições lá no passado, de outras vidas, né? Então, nós não vamos trabalhar essas aflições. Nós vamos trabalhar as aflições de hoje, do agora, na nossa presente encarnação. Nesse livro Seiva de Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nesse capítulo 31, tem um texto lá com o título de Aflição, onde Emmanuel coloca para nós assim: cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui para nós? Que quando nós nascemos, nós já viemos impresso em nós as nossas aflições, os nossos desafios, as nossas dificuldades. Então, você nasce já com aquelas tarefas que nós vamos ter que trabalhar aqui nessa encarnação. E essas tarefas, que são difíceis, que são os problemas, que são as dificuldades, os desafios, elas são regeneradoras. Por quê? Porque elas nos ensinam, elas nos trazem a melhoria moral do espírito. Então, é muito importante as aflições na nossa vida, mas enxergá-las de maneira correta. No capítulo 4 que nós estudamos anteriormente do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, nós estudamos as necessidades da encarnação. Então nós já sabemos, já estamos trazendo conteúdo lá de trás para hoje, para a gente poder entender melhor as causas atuais das nossas aflições. Então, as aflições existem, as dificuldades existem. E como nós agimos diante das aflições? Quando elas surgem, como eu reajo a essas condições na minha vida? Como eu sou? Agressiva? Serena? Raiva? Ira? Como eu estou? Em harmonia? Como eu trabalho essas aflições na minha vida, no momento atual? Nós temos duas possibilidades para conviver com as nossas aflições. São duas características muito importantes. Ou nós amplificamos as nossas aflições, ou nós compreendemos. O que é amplificar? É você dar maior valor ao seu problema do que ele é na realidade. Então você aumenta a proporção do problema, você engrandece aquela dificuldade, você coloca muita dor, muito sofrimento naquela aflição que aparece para você, sendo que é uma tarefa para te preparar para um futuro. É uma atividade que te vem para lapidar o seu espírito, a sua alma e melhorar a sua vida. Mas não, nós reagimos de forma a engrandecer esses problemas. E quando nós compreendemos, nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus, que é o que Ele trouxe para nós. O Emmanuel falou ali que nós vamos ter aflições, nós já nascemos com os problemas planejados, nós já temos um mapa planejado para a nossa encarnação, para as nossas tarefas que vamos vivenciar aqui na Terra. É igual à escola, lá você tem a disciplina, português, matemática, geografia. Na vida, nós temos o nosso ensinamento moral, o nosso ensinamento emocional, o nosso ensinamento psicológico. Então, nós temos essas tarefas para trabalhar. Quando você chega na escola, você não se desespera, você não chega lá toda sofrendo, você passa os anos estudando, tudo, mas você não tem aquela dor, aquele sofrimento
precisa daquilo para você poder evoluir no seu mercado de trabalho, como pessoa. E as tarefas da vida, as tarefas morais, elas também são para serem trabalhadas dessa forma, para serem vistas dessa forma. Então, como você aplica a sua vida? Você, eu, nós somos uma pessoa que amplificamos os nossos problemas, engrandecemos os problemas? Ou a gente tenta compreender seguindo os ensinamentos de Jesus? O que nós aprendemos no Evangelho, o que nós aprendemos aqui toda quarta-feira, nos nossos estudos, o que nós estudamos aqui, que tem aqui na Casa Espírita. Como nós vivenciamos os nossos problemas? Cada um sabe da forma que coloca ali à frente as suas dificuldades. Então Emmanuel disse para nós que nós nascemos e nós vamos desencarnar. E esse meio aqui entre o nascer e o desencarnar é a nossa existência física, é aqui que nós vamos caminhar. É aqui que nós vamos ter esse breve período de aprendizagem. E o que vai surgir nesse caminho? As nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas alegrias, os nossos sucessos. Tudo acontece nesse breve momento que nós estamos aqui na Terra. Então, pelo que Emmanuel está dizendo para nós, nós nascemos com as nossas aflições, mas também nós nascemos com nossos talentos, os nossos valores, e nós vamos trabalhar as nossas dificuldades e potencializar os nossos talentos. Então são duas tarefas que nós temos que fazer aqui nesta encarnação, nesta encarnação atual. Para que nós possamos trabalhar com essas tarefas, nós temos que ter responsabilidade sobre a nossa vida. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade conosco mesmo. O outro não é responsável pela nossa vida. O outro não é responsável pelas nossas alegrias. O outro não é responsável pelas nossas tristezas. Nós precisamos ter essa consciência. E nós precisamos nos amar para poder ter essa responsabilidade e essa consciência. Porque o outro pode ser 30, 40, 50 pessoas na nossa frente. Se a gente está percebendo um é egoísta, o outro é orgulhoso, o outro é indisciplinado, o outro... Tudo está aqui, ó. O que eu estou observando no outro está aqui comigo. Então, o que o outro está dizendo para mim? Olhe para você. Não fique olhando só para mim, apontando o que tem no outro. Se eu apontei, é porque existe aqui. E eu tenho que tomar esse cuidado, com amorosidade, e trabalhar essas dificuldades e potencializar os nossos talentos. Então, identificar os melhores meios para agir quando nós descobrimos as imperfeições do outro, porque está aqui. Então, se eu identifiquei, aí vai ser o momento que eu vou ter que agir. Quando pode e quando deve. Se eu uso a compreensão, que é o ensinamento de Jesus, para as minhas tarefas aflitivas aqui na Terra, eu vou saber quando eu posso e quando devo agir. E aí nós não vamos nos precipitar e tomar atitudes que possam trazer sofrimento e mais dores. Então aí nós sim estamos prontos para tomar a decisão diante das nossas dificuldades ou da potencialização dos nossos talentos. Para isso precisa da responsabilidade, consciência e o amor. Agora, se eu sou uma pessoa que eu amplifico os meus problemas, muitas vezes a gente pode ser um coelhinho e ele está vendo um leão. O nosso problema é pequenininho, mas a gente engrandece ele. Se nós somos essa pessoa, nós precisamos cuidar. Nós precisamos estudar mais o Evangelho de Jesus, aprender mais com Jesus, porque Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso pedagogo que trouxe todas as ferramentas para que a gente possa interpretar as nossas tarefas aqui na Terra. Ou você segue o ensinamento de Jesus e compreende as suas aflições, as suas dores, as suas doenças, os seus problemas,
Porque quando eu compreendo, eu localizo aquele problema e busco a solução. Que tem solução. Se eu encarnei, se eu estou aqui na Terra e tenho as minhas aflições, tem solução. Eu só moro na dor, no problema, no sofrimento, se eu quiser. Por isso eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero para mim. Se eu me amo, com certeza eu vou sair correndo para resolver os problemas, para estar pronta para outra etapa da vida. Eu não vou ficar parada ali só sofrendo naquele momento, porque tudo tem um porquê. Pessoas passam, problemas passam, situações passam, tudo passa. Como diz Chico, tudo passa. A gente só precisa agilizar esse processo porque o sofrimento não seja tão grandioso, tão leonino, né? Então que a gente possa seguir um desses dois parâmetros. Melhora a compreensão. Agora, se eu sou uma pessoa que amplifico as minhas questões, as minhas dores, os meus sofrimentos, muitas vezes ele é causado pelo medo ou pela carência ou sentimento de desproteção. E isso tem que ser estudado desde a infância, porque na infância que nós conseguimos, vamos construindo a nossa moral, a nossa vida. Então você tem que trazer de lá, é alguma coisa lá atrás que está chegando nessa encarnação, que está te trazendo reflexo no hoje e te dá tanto sofrimento, tanta dor e não te potencializa para você resolver logo os seus problemas. Claro que isso aqui são só são 3 características, mas existe muito mais que vem lá do nosso caminho até agora onde estamos. Se eu tenho medo, carência, sentimento de desproteção ou outras características, é que eu preciso de cuidado, eu preciso de amor. E como que eu me cuido? O Evangelho e o Livro dos Espíritos, quando nós o estudamos, eles nos ensinam. Coloque a mão no seu coração para você sentir bem você. E se recolhe, entre no seu silêncio. Faça uma prece. Olha as ferramentas que Jesus nos deixou. A prece. Vamos fazer uma prece para aquela dor que está na nossa alma. Se questione porque você está se sentindo frágil. O que é que você está trazendo lá, desde o seu nascimento até aqui, que te fragiliza? Você precisa se conhecer, isso é autoconhecimento, porque a gente não sente dor, não sofre por acaso. Existe alguma coisa, algum reflexo que traz esse sofrimento de hoje, que é para você resolver e se tornar mais forte. Recorde então como você reagiu também em outras situações sofridas que você passou. Vamos recordar como que a gente reagiu, como que a gente agiu para a gente estar hoje aqui. Nós vencemos as batalhas até hoje. E se eu estou sofrendo hoje algum outro problema, ou pode ser até o mesmo problema, porque eu não saí de lá ainda, está na hora. Vamos reagir, nós somos fortes, nós temos Jesus conosco, nós temos os ensinamentos dele. E o que você fez para cuidar de você naquele momento? Como você agiu? Você pode ter demorado naquele problema, mas você fez alguma coisa, porque você tem ferramentas, você tem talentos para resolver os seus problemas. Nós não viemos aqui frágil, sem um potencial para a gente resolver os nossos problemas. Nós temos potencial e precisamos acreditar nisso. E que recurso você usou para resolver as outras questões? Se você não usou a prece lá, está na hora de usar. Tem paz, tem água frutificada, tem estudos na casa espírita, né? Então, vamos lembrar desses instrumentos que Jesus nos deixou. Vamos buscar o conhecimento do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho, sim, de Jesus vai explicar e consolar as nossas dores. Observando aqui essa relação de características
que nos envolve, essas características que estão aqui, elas estão só no item 4 e 5 desse capítulo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é rico em educação moral. Tanto que só nesse estudo de hoje, ele fala sobre o caráter, sobre o nosso proceder, sobre a nossa imprevidência, orgulho, egoísmo, ambição, união de interesse, quando nós nos unimos às pessoas, não por amorosidade, mas por interesse, vaidade e as nossas enfermidades, que são a falta de cuidado com o nosso corpo. O Evangelho está trazendo para nós só esses 2 itens, pequenos itens dentro do Evangelho. Esse é um estudo moral para nós. Se ele traz só nesses 2 itens, o que não deve conter dentro desse livro aqui, de educação moral para nós? Para a gente se encontrar na nossa vida e deixar a dor, o sofrimento, a tristeza, as dificuldades serem mais leves. Porque Jesus colocou para nós que quando estamos com Ele, o nosso fardo é leve. Não é que as dores vão sair da nossa frente, as dificuldades, mas eles vão ser leves com Jesus. Então eu preciso estudar, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são meus talentos, quais são as dificuldades que eu tenho que passar, quais são as minhas imperfeições. E o Evangelho nos traz isso. Nós precisamos estudar aqui na Casa Espírita o Evangelho, os estudos da casa, para que a gente possa se autodescobrir. Porque quando eu não sei quem eu sou, eu também posso buscar lá fora terapias, né, médicos. Eu busco outra forma de resolver os meus problemas. Mas se eu estou sozinha, não tenho nada disso, está aqui a solução para nós. A gente só precisa estudar e entender. No livro Céu e Inferno, ele tem também um texto onde que ele coloca assim, Código Penal da Vida Futura. É de Allan Kardec, é uma dos livros da codificação. E ele diz assim: para cada imperfeição moral que nós temos, há um sofrimento. Então o que ele tem que fazer? Ratificar o que o Emmanuel está falando no livro dele. Que nós nascemos com as nossas imperfeições e que essas imperfeições nos trazem sofrimentos, mas elas podem ser ampliadas, essas imperfeições, ou elas podem ser compreendidas. O meu livre-arbítrio está aí. Então, quando eu sofro em demasia, é porque eu estou escolhendo ampliar os meus sofrimentos, as minhas dores. Quando eu compreendo, eu sei que a dor existe, mas eu estou tentando resolver, para me fortalecer, para eu melhorar o meu espírito. Então essa é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Um exemplo assim bem simples da indisciplina. A indisciplina é uma imperfeição do ser encarnado. Quando nós somos indisciplinados, um exemplo bem simples, eu tenho um trabalho, eu tenho que entrar no meu trabalho às 7 horas da manhã. Mas o que eu faço? Eu levanto 5 minutos antes de ir para o meu trabalho. Com 3 minutos eu me arrumo. Aí eu vou procurar a chave do meu carro para sair para ir para o trabalho, não acho, não sei onde eu coloquei. E fico procurando, e já deu 7 horas. Aí eu saio, o trânsito está imenso. E ele chega atrasado e ele começa a colocar a culpa de tudo que está acontecendo na vida dele no trânsito. Aí ele chega apavorado e nervoso já no serviço. Aí fala um bom dia para ele e ele fala só, se for para você. Para mim está tudo errado. E aí ele já traz essa energia da indisciplina dele para o trabalho, para dentro da casa dele, para o corpo dele, que adoece também. Agora, se ele resolve compreender e ser uma pessoa disciplinada, ele acorda mais cedo, ele faz a prece dele da manhã, ele toma o café dele tranquilo, ele vai para o trabalho dele, chega em harmonia, produz
tranquilo. Né? Então tem tudo um processo para que a gente entenda que os nossos, né, tormentos, ele parte daqui, da minha decisão, do meu agir. Então, que a gente tenha a compreensão de que precisamos estudar o Evangelho para a gente encontrar a nossa paz e a nossa serenidade. O Evangelho diz assim: interroguem friamente suas consciências, todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então nós percebemos que ao interrogar a nossa consciência, nós vamos notar que todo esse processo de sofrimento, de dor, está aqui. Então o Evangelho traz esse esclarecimento para nós. A quem então há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Esse texto é do Evangelho, para vocês verem, né? Então ele nos orienta, ele traz para nós essa educação moral. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas o seu descuido. Então, se eu descuido de mim, com certeza eu vou tropeçar nas pedras que estão à minha frente. Se eu me amo, eu tenho amorosidade, eu me cuido, com certeza eu vou saber tirar as pedras do meu caminho, ou eu vou passar por elas sem tanta dor e sem tanto sofrimento. A escolha é nossa. O Espiritismo, enquanto consolador, vem esclarecer e consolar nossas dores. Mas o primeiro ponto que ela esclarece é: a maior parte de nossos sofrimentos tem sua causa na vida atual. E tem a ver com o nosso caráter, que é as nossas qualidades e as nossas imperfeições. Por isso, o que propõe o Espiritismo? Então, ele está dizendo que os nossos sofrimentos, na maior parte, é dessa encarnação. O Evangelho está falando isso para nós. Porque muitas vezes a gente sofre, eu tenho uma dor, eu tenho uma doença, e fala: esse é problema lá do passado. Lá antes dessa encarnação. Sendo que o problema está aqui agora. E o Espiritismo, ele coloca essa renovação moral, essa transformação do caráter e essa absorção de valores morais e espirituais na parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis morais. Então, se nós estudarmos também o Livro dos Espíritos, nós vamos estudar as leis morais e vamos saber nos colocar diante de cada momento da nossa vida. Porque aí nós vamos pacificar o nosso coração e nós vamos ter sabedoria para viver bem. Então o Espiritismo é isso, a doutrina espírita nos traz isso. Ela vem pacificar, vem consolar e vem nos colocar no momento de viver bem, apesar das nossas dificuldades. Por isso, quando sofremos uma provação, devemos nos perguntar: o meu caráter, a minha condição moral, contribuiu em quantos por cento para esse sofrimento? Essa pergunta é uma pergunta que está numa palestra do Haroldo. E ele fala que 99,9% é a nossa condição moral, o nosso caráter, a razão dos nossos sofrimentos e das nossas dores. Por isso é importante estudar, se autoconhecer, para que a gente mude esse caráter, transforme as nossas imperfeições, potencializando nossos talentos, porque os talentos estão todos em nós também. Só que eles estão adormecidos por essas imperfeições. E quando eu trabalho cada imperfeição na minha vida atual, eu desabrocho o meu talento, ele floresce. Ele está ali, uma sementinha guardada aqui dentro, só esperando a minha ação
para ele ressurgir. E quando ele ressurge, vem a alegria, vem a satisfação e vem a força para que eu possa vencer as outras batalhas da minha vida até o meu desencarne. Porque enquanto eu estou aqui, eu tenho essas tarefas que trabalhar. É igual uma faculdade, eu estudo, você passa pelo fundamental, vai para a faculdade, você se forma, conseguiu, conquistou o seu diploma, a sua certificação, você conquistou. E nós estamos aqui também para conquistar a nossa certificação, o nosso diploma, no momento do nosso desencarne. Ali nós vamos saber se nós vamos poder exercer tudo que nós aprendemos moralmente, espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, lá no futuro. Então depende de nós. Os sofrimentos que decorrem do pecado aqui é na questão de violação das leis morais. Então, quando nós violamos as leis morais, isso é sinal de advertência de que nós procedemos mal. Então, o sofrimento ele acontece quando eu violo essa lei moral. E as leis estão no livro dos Espíritos. Se eu violo uma lei, eu sofro. Então, aí eu preciso buscar o conhecimento dessas leis para saber como eu vou trabalhar e conseguir resolver aquele problema que está aparecendo. Porque ele vai nos dar experiência, faz-nos sentir a diferença que existe entre o bem e o mal. Muitas vezes eu estou ali ciente de que eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou agindo certo na vida, mas mesmo assim ainda eu sofro. Traz aflição, dor no meu corpo, tristeza, né? E eu acho que eu estou agindo bem, estou relevando aquelas situações que estão acontecendo comigo. Mas quando eu estou, eu falo, puxa, era isso. E muitas vezes vem até cura de uma dor, de uma emoção, de uma aflição, uma dificuldade, tudo se resolve quando eu entendo. Por isso o Espiritismo precisa ser bem vivido e bem sentido. Quando ele é bem vivido e bem sentido, com certeza nós vamos passar os nossos problemas com serenidade, mais harmonia e entendimento, compreensão. Aí quando nós nos compreendemos e temos essa luz, né, que o Evangelho traz para nós começamos a compreender o outro, porque ele também passa pelos mesmos problemas que nós. Não somos só nós que sofremos, não. A nossa dor existe, ela é fato, mas o outro também tem dor, tem sofrimento. E muitas vezes, na hora do desespero dele, ele está buscando socorro. E a gente condena, a gente julga, a gente limita aquele comportamento do outro, sendo que ele também está precisando de cuidado. Ele também está precisando aprender a se cuidar. Então, que a gente tenha bastante cuidado na hora dos nossos julgamentos, na hora dos nossos pensamentos, porque não é só eu que sofro, você também sofre. Não só eu que posso ser feliz, você também pode ser feliz. Depende do nosso livre-arbítrio. Então vamos viver e sentir bem o Espiritismo, que ele é uma chave para a nossa vida. Então esse estudo foi feito baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro 6